claro, porque se o Brasil resolve aumentar tarifas para produtos americanos, lembrando que nós compramos mais deles do que eles da gente, né? Já era assim, é assim historicamente. Quem vai ter aumento de custo são as empresas brasileiras, são os consumidores brasileiros, Exato. Não o contrário, né? Então, é por isso que hoje também houve uma mudança, Rajão, no discurso de dizer, olha, não é hora de ter discurso político eleitoral, que foi exatamente o que o governo fez desde que esse segundo capítulo do tarifaço começou. Ano passado também foi, mas ano passado era uma situação diferente, aquele tarifaço foi completamente descabido. Quando aparece a investigação 301, surge o PIX, surge o desmatamento, no primeiro momento o governo adota um discurso político eleitoral, especialmente com relação ao PIX. Então, e hoje o ministro diz, olha, não tem retaliação e também não vamos ficar fazendo discursos de ataques político-eleitorais. Mas, enfim, talvez o governo tenha realmente levado em consideração os alertas levados pelo setor privado, que foi bastante atuante na tentativa de negociação com os Estados Unidos. Você vai trazer alguns trechos da fala do ministro? Com certeza. Nós vamos ouvir agora o que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, né? Ele falou justamente aquilo que a gente vinha trazendo, que não cabe falar em retaliação nesse momento, principalmente agora que nós estamos prestes aí já entrando em um cenário eleitoral. Vamos ouvir. O Congresso Nacional aprovou por unanimidade, os partidos de esquerda, os partidos de direita, os partidos de centro, uma lei que protege os interesses nacionais, oferecendo um procedimento próprio para ser utilizado em casos de ataque injustificado, ataque unilateral de outros países. A gente não pode entrar nessa ótica de usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada, então, portanto, não cabe falar em retaliação e a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto. O ministro também disse que o Brasil vai continuar conversando com o governo dos Estados Unidos. Volto a repetir aqui a indignação do governo com relação à falta de razoabilidade e de racionalidade em relação às tarifas, mas nós vamos seguir dialogando muito, trazer o empresário para próximo do governo, como a gente sempre fez. Por isso espanta você ter dentro do setor empresarial porta-vozes eleitorais, porta-vozes político-eleitorais, que muitas vezes contrariam o interesse dos próprios grupos aos quais eles deveriam representar de maneira bem melhor. Jussara Soares já está comigo. Jussara, é mais forte que eles, né? Faz parte do papel de quem está no governo, né? Não aguentou ali de fazer uma provocação por essa identidade, né, de que o setor empresarial está mais à direita do que próximo ao governo. O próprio presidente Lula sabe que isso não é uma verdade absoluta. Ele tinha uma relação muito próxima com o empresariado brasileiro nos seus primeiros mandatos. Agora, Jussara, de verdade, qual é a estratégia que o governo passa a adotar a partir de agora? O que você conseguiu captar por aí? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite a você e a todos que estão aqui conosco hoje. O governo brasileiro, depois do anúncio, um dia depois do anúncio do tarifaço, já adota o seguinte discurso: vai seguir sem radicalização, vai lidar com essa questão da aplicação das tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros com sangue frio. Qual que é a ideia, principalmente por parte da diplomacia? E por que eu enfatizo a questão da diplomacia? Porque um ponto é a diplomacia, como a diplomacia tem que agir. Como dizem fontes aqui, diplomacia precisa ter estômago para ser feita. É diferentemente do que a ala política, o PT, a pré-campanha do presidente Lula vai fazer. São coisas totalmente diferentes. Então, a diplomacia, que é os negociadores, vão insistir numa negociação, tentar manter o caminho aberto para o diálogo, embora reconheçam internamente aqui que eles viram, principalmente na manifestação pública de Marco Rubio, uma tentativa de interferência, de politizar a questão dos tarifaços. Diante disso, é que eles veem mais esse momento mais difícil, mas vão insistir ali com frieza, não vão subir o tom, evitar bater boca nas redes sociais. E por quê? E aí o que eles dizem é o seguinte: olha,
a gente vai evitar a radicalização, mas a partir do momento que vem um ataque do lado de lá, a gente vai responder na mesma moeda. Mas se vier um afago, estamos prontos para fazer esse afago. E a lógica que foi adotada ontem, Thaís, a gente comentava aqui que Marco Rubio fez aquela publicação, falou que não havia boa-fé por parte do presidente Lula na negociação, falou que o presidente colocou o ego à frente dos interesses do país, e aí coube ao chanceler Mauro Vieira dar uma resposta que foi também bastante dura. E a ideia é sempre assim, só para a gente colocar aqui, Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, ele é o equiparável ao Marco Rubio nos Estados Unidos. São cargos similares. Portanto, foi resposta de uma pessoa à outra. Não agora, por exemplo, não cabe o Lula falar antes do Trump falar. Então, eles vão manter assim, porque também deixa a situação bastante controlada na avaliação aqui dos interlocutores do presidente Lula. Qual que é a ideia daqui para frente? É seguir trabalhando nessas possibilidades, mas sempre com o pé atrás. Por quê? Como a gente estava comentando aqui mais cedo, eles veem essa questão de Marco Rubio muito interesse numa interferência aqui nas eleições brasileiras. O governo quer deixar todas essas portas abertas, não quer finalizar, não quer fechar portas nenhuma, pelo contrário. Se daqui a algum tempo, depois das eleições, inclusive eles avaliam que a possibilidade dos Estados Unidos reverem as tarifas ou ampliar até mesmo a lista de exceções, eles imaginam que isso vai ser depois das eleições, que eles não vão mexer por isso agora. Pelo menos é o sentimento atual do governo Lula. E assim, eles vão seguir nessa cautela, ao mesmo tempo que vão seguir ali conversando com outros países que possam ser parceiros comerciais e vão tratando também com os setores. Sobre a questão que vocês estavam falando mais cedo, sobre retaliação, reciprocidade, o caminho também na ala do Palácio do Planalto também é evitar a palavra retaliação. A reciprocidade está sendo avaliada por setor. E o que eles dizem é o seguinte, a gente precisa avaliar ponto a ponto, setor por setor. Para determinados setores pode fazer sentido uma reciprocidade, para outros vai ser um tiro no pé. Daí o governo vai buscar essa aproximação com os empresários e discutir este ponto a ponto até, enfim, para dar esse encaminhamento. Mas a percepção, de modo geral, do governo é evitar uma escalada, radicalizar, levar esse caminho para frente, porque eles acham também que não favorece toda essa negociação. E pode, claro, criar ali um entrave que pode piorar a situação. Então, hoje, o sentido é sem radicalizar e seguir ali respondendo na mesma moeda. Gostei do hoje, porque amanhã é um outro dia, né, Jussara?